chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Eita live, eita vida boa. E aí galera, terceiro, comecei de uma forma diferente, né? Só pra gente abstrair essas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente tem que levar tudo na leveza, tudo na paz, tudo na tranquilidade. Até porque, né? A gente está continuando o nosso fluxo normal de aulas, a gente continua o nosso fluxo, nosso foco do Enem, que graças a Deus, por um bom lado, ele foi adiado. Então dá tempo da gente continuar com nossos conteúdos e botar para descer no fluxo de conhecimento. Vocês que são uma galera massa, uma galera que se esforça, que participa da aula, que não deixa nada a desejar, né? Estou acompanhando vocês há 3 anos, tenho um carinho enorme por cada um de vocês. Hoje a gente vai se ver também de outra forma, viu? Eu vou gravar daqui, ó, mas a gente vai também se ver de uma forminha diferente. Primeiro vocês vão assistir essa minha aulinha aí sobre a evolução do espaço rural mundial, muito simples, inclusive, que a gente já estudou, acho que foi no primeiro ano, não mentira, foi o ano passado, esse conteúdo, e no livro de vocês ele veio de novo como forma de revisão. Afinal de contas, a terceira série, ela é uma grande revisão, só que de uma forma diferenciada, né? Um pouquinho mais puxado, mas nada que a gente não consiga acompanhar de uma forma bem agradável, tá certo? Então, eu espero que vocês aproveitem bem a nossa aula, que depois a gente vai se ver ao vivo, tá certo? Vou sempre trabalhar de uma maneira bem mista. Agora eu vou no novo layout, né? Vou migrar com vocês para o Zoom, de vez em quando, para a gente dar aquela velha debatida, tirar dúvidas, fazer atividades juntos. Afinal de contas, eu acho super válido a gente tá se vendo. Vocês podem ativar o microfone quando cada um for falar sobre a aula, tá certo? Conversar comigo, perguntar alguma coisa. Eu também sou muito curiosa, eu sempre vou querer saber alguma coisa da vida de vocês, como sempre, né? Fofocas, babados, tudo que aconteceu nessa quarentena, inclusive nada, né? Como aconteceu na minha vida, quase nada, a não ser estar convivendo com vocês e gostando dessa parte, né? Um novo conhecimento, como a gente já viu a questão do advento da globalização e tal. Essa questão tá deixando mais próxima aqui aquela questão que eu dou aula, né? Que é a tecnologia, de como isso influi na vida do ser humano. E a gente vai partir essa perspectiva também de estudar a tecnologia, mas sendo de uma forma diferente, no meio agrário também. A agricultura, que ela é super importante, como eu já falei para vocês desde o começo do ano, o Enem, eu acredito que ele vai ser um pouco mais técnico, ele é um pouco imprevisível, eu não vou enganar ninguém. Ninguém vai saber de fato o que vai, ninguém vai dar uma fórmula mágica do que vai cair no Enem. Afinal de contas, é uma nova gestão governamental, nós vamos ter o novo ministro da Educação, uma nova forma, tudo é muito novo. Mas a gente vai seguir todo o cronograma que foi dito realmente pelo Enem, tá certo? Então, isso é um conteúdo que também está no conteúdo programático do Enem. Então, a gente vai dar aquela velha revisada boa e também com novos conhecimentos, analisando tanto dos países desenvolvidos como dos países subdesenvolvidos as formas de agricultura que são praticadas, tá certo, minha galera? Galera, que saudade de mandar vocês entrarem, chamar Caliel para dentro, chamar Samuel, né, que sempre tá lá fora, lá conversando com Cristina e tudo mais, mas a gente vai matar breve essas saudades, viu? Essas saudades até da reclamação diária e dos puxões de orelha, mas eu tô com vocês pra tudo e não abro, viu? Tudo que precisar de mim, tô vendo que vocês estão um pouquinho desmotivados, que eu não tô vendo ninguém questionando nada, só alguns, os de sempre, né? Mas eu quero interagir mais com vocês. Vocês podem me perguntar durante a aula também no WhatsApp, se não se sentir à vontade também ao vivo no Zoom, tá certo? Estamos aqui para isso, para a gente colaborar da melhor forma, porque a minha escolha de vida foi a educação. Então, consequentemente, é disso que eu vou viver, acho que para sempre, né? Até porque os anos de trabalho eles vão aumentar, então eu vou ter que gostar, né? Imagina se você faz uma coisa que você não gosta, então pense nisso também, viu?
Não é só o financeiro, mas também você fazer o que você gosta é muito importante. Você vai ser sempre um profissional realizado. E logo vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, é bem importante vocês pensarem em algo que vocês gostam, que vocês vão se sentir. Você vai primeiro satisfazer sua questão pessoal. Porque quando você está satisfeito pessoalmente, você basicamente você ganha o mundo, você conquista, você se empolga, você se envolve naquilo que você realmente almeja. Beleza? Vamos começar aí? Essa galera show. Então eu coloquei no caso no livro de vocês para vocês acompanharem, como eu também vou fazer outras apostilas quando forem conteúdos que não vêm no módulo de vocês, como vocês veem um livro um pouquinho mais fininho esse ano, porque nós temos também um livro de revisão. Vou passar também nas próximas aulas listas de exercícios, tá certo? Para que vocês possam estar exercitando comigo de maneira live, né? Live que não é só youtubers, não é só cantores, não é só famosos que vão fazer essas lives. Os professores já agora estão vivendo de lives. E a minha live com vocês, ela vai ser não só pelo YouTube, vai ser também pela questão do Zoom, que eu até acho mais legal porque vocês vão ativar microfone, vocês vão debater, vocês vão conhecer um pouquinho do meu mundo, talvez vocês possam conhecer até o meu João Inácio, meu gato. Quem sabe, se vocês merecerem, vocês conhecem, obviamente. Então, vamos lá. Começar aqui no capítulo G4 aí, ó, do livro de vocês. Vou seguir uma grande parte do livro, mas vocês sabem que eu sempre, né? Isso aqui não é Bíblia, como você já me conhece e tal, mas a maior parte do que de fato tem no meu esqueminha, vou também mandar esse esquema para vocês posteriormente à nossa aula. E nós vamos comentar um pouquinho sobre o G4, a questão a evolução do espaço rural mundial, que está presente na página 68, tá certo? Quem quiser ir acompanhando, manda brasa. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu afastar primeiro a câmera, porque vocês sabem que meus vídeos são extremamente amadores. Até porque para YouTube, acho que eu não ia ganhar muito dinheiro não, né? Porque, primeiro, né? Eu tenho muita beleza e tal, mas para YouTube eu acho que não vai rolar muito não. Mas compensação, né? Para a sala de aula, vocês sabem, né? Não preciso dizer nada, porque eu sou um peso, né? Literalmente, engordei acho que uns 10 quilos nessa quarentena, não dá para notar, né? Tô nem aí, vou malhar depois. Ou não, né? Vamos ver quando é que vai abrir as academias. Vamos ver aí, ó. Coloquei para vocês. O espaço rural mundial, ele tem o surgimento principalmente aonde? Na questão da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que você já conhece, já trabalhamos muito em nossas aulas, que quer dizer terra entre rios, que os rios principais, o rio Tigre e o rio Eufrates. Motivos óbvios que se desenvolveram a agricultura aonde? As margens do rio Tigre e Eufrates. Basicamente, no rio Tigre e Eufrates, nós vamos ter áreas de terras férteis, áreas que são produtivas, áreas alagadiças, com chuvas periódicas. Então, consequentemente, o ser humano ele se sedentarizou justamente por quê? Porque ele desenvolveu a agricultura. A agricultura foi a primeira forma de sedentarização do ser humano no planeta Terra. Antes disso, o ser humano, como vocês sabem, a partir da história, ele era nômade. Ele começava a andar de uma localidade para outra em busca de justamente o quê? A forma de alimentação. Mas, a partir do momento que ele conheceu a questão de semente de grãos, ele viu que plantaria e que, de fato, ele poderia adquirir sua sobrevivência, ou seja, sua subsistência. Consequentemente, ele começou a estabelecer a agricultura. E os povos da antiguidade que mais foram grandes agricultores, nós vamos ter os mesopotâmicos, que até no caso eles tinham a dádiva do rio Tigre e Eufrates, mas outros povos também desenvolveram muito bem a agricultura, como por exemplo os egípcios. Os egípcios desenvolveram as margens do rio Nilo, uma também efetiva agricultura. Mas a agricultura, os povos que mais desenvolveram técnicas, que inclusive foram utilizados pelos povos europeus posteriormente, foram justamente os povos mesopotâmicos, como vocês podem observar até na página 68. Eu coloquei aqui, surgimento da agricultura em larga escala, na Mesopotâmia, e os cultivos principalmente de trigo, cevada, centeio, ou seja, cultivo de grãos, principalmente por conta de áreas de terras férteis. Então, consequentemente, eles desenvolveram as agriculturas de trigo, cevada e centeio, mas principalmente não para questão de comercialização, mas por questões de sobrevivência, ou que nós damos o nome de subsistência, tá certo? E, obviamente, coloquei para vocês por influência do Tigre e Eufrates, que
Hoje em dia tem o Tigre e Eufrates, a gente já comentou inclusive também em nossas aulas, só para dar aquela breve revisada, é o atual território do Iraque. Aquela área também ainda é a área mais fértil daquela região, por exemplo, do Oriente Médio, é o atual Iraque, tá certo? É o território que correspondia à antiga civilização da Mesopotâmia. Aí nós vamos ter, atualmente, os fatores físicos e geográficos são maiores influenciadores, ou seja, na agricultura da Mesopotâmia, nós vamos ter principalmente a questão das terras férteis, a evitar desperdícios, a questão das subsistências. Hoje nós vamos ter dois tipos de agricultura, né? Principalmente a agricultura familiar, ou nós chamamos de agricultura extensiva, e a agricultura intensiva, que é justamente as práticas mais modernas de agricultura. Muitos dos países desenvolvidos, por exemplo, estabelecem essa prática de agricultura extensiva, justamente criando técnicas mais modernas. E a pecuária também nós vamos ter, a gente já pode ver de uma perspectiva maior, a pecuária intensiva é que utiliza mais técnicas, que utiliza técnicas mais modernas, cada dia mais mecanizadas, já que grande parte da população nós sabemos que é uma população urbana a nível global, então a agricultura está ficando cada dia mais mecanizada, inclusive também dentro dos países subdesenvolvidos, a agricultura cada dia se torna mais mecanizada. Você observa no Brasil, depois do processo de industrialização, o Brasil é um dos países que tem o maior PIB no que diz respeito a exportações de gêneros agrícolas. A gente já até comentou. Aqui no Brasil, o agro é pop, mas o agro é pop justamente por quê? Porque existiu técnicas justamente que substituíssem a mão de obra nossa, ser humano, a mão de obra braçal nossa, e substituiu por quê? Por técnicas mais modernas. Obviamente, proveniente dos países desenvolvidos, os países que desenvolveram técnicas cada dia que substituíssem ser humano por máquinas, já que 87% da população brasileira, ela pertence à zona urbana. Então, na área rural, tem produtividade? Tem, mas a agricultura é utilizada intensivamente em larga escala, principalmente pelo fator exportação. O Brasil é um dos países que mais exportam gêneros primários do mundo. Isso porque também a questão do nosso tipo de solo, a questão climática influi também nos gêneros agrícolas. Solo fértil da zona da mata aqui no Nordeste faz com que a gente tenha o quê? Uma agricultura versátil, ou seja, vários tipos de gêneros agrícolas são mandados para o mundo inteiro. O Brasil, como a gente já comentou também, os maiores cultivadores de laranja, cana-de-açúcar, ainda desde o período colonial, mas até os dias atuais, o Brasil tanto exporta o açúcar já transformado, também como os derivados do açúcar, como propriamente o álcool, que é derivado da cana-de-açúcar, obviamente. Então, nos países, e também nós temos aqui a questão de produtos de gêneros tropicais, que também são exportados para o mundo inteiro. Mas, além disso, né, o nosso solo é favorável, principalmente para o estabelecimento de quê? De produto interno bruto no que diz respeito à mineração. Nosso país é riquíssimo em minérios. E quando a gente debate, inclusive, esse agropop, a Amazônia está sofrendo as consequências. Não só pela questão da invasão de terras indígenas, pela questão dos minérios, porque enquanto existe a pandemia, não sei se vocês já ouviram falar, já atualizando vocês um pouquinho, apesar que isso aí foge da questão política, não foge, né? Não foge, mas o que acontece? A Amazônia, ela está justamente sofrendo um dos maiores processos de degradação, justamente porque o solo da Amazônia ele não é rico para a agricultura, no entanto, ele é rico em minérios, então é por isso que está justamente essa impasse com terras indígenas, porque são terras ricas em minérios e terras desenvolvidas através do quê? Da questão aliás, desenvolvidas não, mas essas terras que foram demarcadas, essas delimitadas para os indígenas pela FUNAI. Então, é uma grande problemática atual, não é só a pandemia, mas tem muitos problemas. Eu não vou ser pessimista, mas assim, claro que a gente não pode ser mentiroso, né? Então, tem muitas temáticas que a gente tem que analisar sobre a questão da Amazônia. A Amazônia também está assim, sofrendo uma área de desmatamento, enquanto acontece, por exemplo, uma pandemia como a questão do Covid, que tá assolando a nossa sociedade, que se Deus quiser, um dia ela vai se embora. E essas técnicas, elas têm, pode ter certeza,
as técnicas podem existir de uma maneira... A nível de Brasil, nós vamos ter vários técnicos que estão sendo envolvidos nessa perspectiva aí, viu? Principalmente para descobrir a vacina do Covid. Mas a Amazônia também pode ter certeza que é um problema mundial. Principalmente pela utilização errada dos solos, que nós vamos ver os tipos de solos que fazem parte totalmente dos sistemas agrícolas. Aliás, vale relembrar, né, que a gente já até... Vocês são tão à frente no tempo de vocês, que vocês vão lembrar os tipos de solo que nós já estudamos anteriormente, inclusive ano passado, os tipos de solos brasileiros. Mas a gente vai dar uma relembrada, já que terceira série, ela tem que saber essa parte técnica, para a gente chegar justamente na questão geopolítica da coisa, né? A gente envolve as duas coisas no âmbito em geral. Então, eu coloquei aqui para vocês, para a gente não se perder, que a agricultura é dividida em agricultura intensiva e extensiva. A agricultura, que inclusive vocês vão encontrar aqui na página 68, a agricultura extensiva foi o quê? Que ocupam muitas terras e empregam poucas máquinas. A agricultura e a pecuária extensiva, elas empregam poucas máquinas, ela é uma agricultura mais de subsistência, utilizada em pequenas feiras, uma agricultura mais familiar. Já a agricultura intensiva, ela utiliza mais técnicas, tecnologia. Então, a tecnologia ela é atribuída justamente a esse desenvolvimento econômico da agricultura e da pecuária intensiva. A pecuária intensiva, ela é desenvolvida justamente por técnicas para melhoria do animal, para melhoria da produção. Inclusive, os organismos geneticamente modificados, os OGMs, os transgênicos, estão dentro dessa perspectiva da agricultura intensiva, ou seja, uma melhoria para que haja uma melhoria da sua produção. Os transgênicos, que inclusive, acho que a gente até já citou que nos pacotinhos de pipos, se você tiver inclusive uma embalagem de pipos, você vai ver um tesão bem gigante aí. Tesão foi uma palavra esquisita, inclusive. Vocês vão ver um tesão aí vermelho para dizer, por exemplo, que o milho ele foi geneticamente modificado. E o que são esses organismos geneticamente modificados? São justamente quando você altera a genética da planta para maior produtividade dela, para evitar, por exemplo, pragas, insetos na produção, que podem, inclusive, destruir de uma maneira em geral, ou seja, insetos como bicudo e tudo mais, eles podem influir na produtividade. Então, os organismos geneticamente modificados, além de aumentar a produtividade, aumentam o tamanho. É como a gente tivesse numa feira, acho que já dei até esse exemplo para vocês, e só observa, quando a agricultura familiar, tomate pequenininho e tudo mais, um tomate modesto, cheio de caroço. Aí você vai lá pro Max, pro Hiperpreço, para as redes, por exemplo, do Carrefour, enfim, Moestra. Você vai para um supermercado aquele, ó, tamanho do tomate, bichão desse tamanho assim, bonito, tal, mesmo jeito do pimentão. Uma vez eu cheguei assim no supermercado, você vai ali no mercadinho da esquina, pimentãozinho desse tamanho. Olha o tamanho do pimentão, dos mais tipos de cores variadas. Então, eu já observo, por exemplo, que aquele tipo de produto, ele é geneticamente modificado. E o produto orgânico, hoje em dia, ele é muito mais caro. Então, as pessoas, elas consomem muito mais, tanto agrotóxicos, também como a alimentação transgênica, por conta da produtividade. Isso sai muito mais barato, porque eles realizam em larga escala, de maneira intensiva. Isso faz parte da agricultura intensiva. É que nem, por exemplo, também os frangos, né? Acaba vai tipo uma granjazinha do vizinho ali, compra um franguinho, bichinho modesto, um fraquinho, franzino, que cresceu naturalmente e tudo mais. Mal o cabo vai ali no Hiperpreço, olha o tamanho do peru, quando o cabo vai para a ceia de Natal. Mas justamente, isso ficou também esquisito, né? O tamanho do peru foi peso, mas vocês já sabem, né? Pronto, o tamanho do bichão. Por quê? Porque justamente na agricultura e tanto na pecuária também acontece essa modificação genética. Essa modificação genética são organismos geneticamente modificados ou transgênicos, tá certo? Então quer dizer que tem animal transgênico? Claro, tem gente transgênica. A clonagem de animais é muito comum também, inclusive. Faz parte também dessa mutação genética. Professora, pode dar problemas, tanto essa questão da agricultura ser tão intensiva? Pode, obviamente.
a longo prazo, a questão hormonal, a questão também, por exemplo, incidência mais da sociedade atual de câncer, isso ninguém sabe se de fato está associada a essa questão da alimentação. A alimentação ela é fundamental para a questão vital da sociedade, né? A sociedade que a gente fala tanto de coisas orgânicas que se fazem bem, realmente. Mas agora, o rico adora comer coisa orgânica. Porque, ó, é rentável, porque é caro, é mais caro. Agora, o pobre para consumir coisa orgânica pode desembolsar dinheiro, né? Produto orgânico todo mundo sabe que é de uma maneira menos agressiva, ela é feita de maneira mais rudimentar, em pequena escala. Aí é tudo mais tranquilinho, mas o valor aquisitivo, ele é bem mais caro. Aí nós vamos ter aí a aplicação de técnicas mediante ao solo, hábitos alimentares e grau de desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, as sociedades elas desenvolvem a agricultura principalmente pela questão do grau socioeconômico desse desenvolvimento. Por exemplo, à medida que a Inglaterra se tornou industrializada, obviamente que essa industrialização também passou por meio rural. Não só para o meio urbano. Houve uma concentração de população no meio urbano e o meio rural ele sofreu um processo de mecanização. Foi o que aconteceu, por exemplo, aquela galera que morava, né, na Inglaterra ou nos países europeus, depois das revoluções industriais, que não se adaptaram à questão da urbanização e começaram a vir para países subdesenvolvidos em busca de quê? De trabalhar no campo. Foi daí que surgiu, por exemplo, algumas cidades aqui no Brasil. Inclusive, a cafeicultura se desenvolveu nessa perspectiva. A população da Europa, ela começou a vir para o Brasil justamente por quê? Porque no Brasil tinha terras para trabalhar e aquela galera não se acostumou lá na Europa àquele meio urbanizado, principalmente a mecanização de toda a economia. Aí nós vamos ter também hábitos alimentares das sociedades, obviamente. Os hábitos alimentares de uma sociedade influem, por exemplo, quem é o maior produtor de arroz do mundo? Ou seja, que exerce a risicultura. A China é a base da alimentação. Na China, por exemplo, quando teve a praga do arroz, o que eles fizeram? Eles começaram a substituir, processo de substituição do cultivo do arroz, da risicultura, pelo cultivo de quê? Cultivo do trigo. Daí que eles inventaram aquela coisa maravilhosa que são as massas, que inventaram são os chineses, mas a base da alimentação chinesa nem só a questão das massas, mas justamente o quê? A risicultura, mas atrelando-se também a questão de cultivo de centeio, cevada e trigo, como base também da alimentação do seu povo. A alimentação, a questão rural, ele também faz parte mediante a cultura do seu povo. Então isso aí desenvolve-se bastante. Nós vamos ter também aí, ó, as condições climáticas. As condições climáticas elas vão se desenvolver principalmente porque determinados lugares por exemplo, aquela música Morango do Nordeste. Você tem como cultivar morango do Nordeste e ser altamente produtivo? Ah, professora, minha mãe plantou um pezinho de morango e deu certo. E a gente mora no Nordeste. Cara, mas a produtividade, olha os tamanhos de morango que pode dar. E ela deu condições favoráveis de solo para que pelo menos 2 moranguinhos nascessem. Mas não são cultivos que são práticos para a nossa região. Então, nós temos cultivos a questão da agricultura. A agricultura ela vem de acordo com o quê? Com a produtividade do lugar, ou seja, a questão climática ela influi totalmente na agricultura. Então, aqui nós vamos ter gêneros agrícolas que se desenvolvem, que são bastante, por exemplo, mais específicos, como manga, produto tropical, extremamente tropical. Ah, professora, mas quando a pessoa assiste a algum programa de TV, os americanos consomem muita manga. Claro, cara, nós temos uma produtividade, a globalização faz com que os produtos eles vão de um país para o outro, eles não precisam produzir, eles só precisam comprar, são enviados em containers para o mundo inteiro, mesmo que eles não produzam, eles têm como consumir, inclusive, consumo mais barato que nós, idiota que paga pela manga caríssima, que é uma manga rosa. Manga rosa na China é mais barata do que aqui. Porque a produtividade da agricultura ela é principalmente em larga escala para exportação. É aquele negócio que eu também já debati com vocês. A gente consome os bagaços. O que não presta, pode ter certeza que a gente vai
consumir. Por quê? A gente consome de produtos muito caros no Brasil. Então, a produtividade é alta, só que ela é principalmente a agricultura é basicamente para exportação. Não o que fica, a gente que fica dentro do país, a gente consome caro um produto. Hoje eu fui lá na feira, vou até dar um exemplo. A pessoa vai na feira, aí eu olhei toda semana um preço do produto é diferente. Eu até comentei com o dono da venda lá. Tava R$3 o quilo de tomate. Aí eu fiz, caramba, eu fui há um mês atrás, disse até a ele, acho que amanhã ele aumenta, inclusive, o preço. E eu me lasco pela minha boca grande. Mas o que acontece? Eu perguntei, caramba, não baixou a tomate. Eu comprei lá no Max o quilo de tomate por R$8. Aí hoje já tava R$3,50. Olha a diferença da produtividade. Ah, por quê? Porque tem a ver também com as condições climáticas. Porque a época de alguns produtos, elas são diferentes para dar. Por exemplo, quando eu compro... Aqui no Nordeste tem hora que você toma suco de manga toda hora. Porque tá com produtividade em qualquer esquina. Tem o quê? Um pé de manga. Nem que você rouba do quintal do vizinho. Vocês têm cara... Vocês meninos aí do terceiro ano. Tem cara que já roubou manga demais do pé do povo. Para comer com sal e pimenta. Manga verde. Mas isso é de acordo com a produtividade do lugar. Tem épocas que, ó, enxame. Tem épocas, por exemplo, da produtividade da banana, que a banana tá bem baratinha. Mas a época que não é do cultivo da banana, e logicamente tem um produto, mas é bem mais caro. Professora, mas tem gêneros agrícolas aqui que é muito caro. Acaba de comprar um brócolis porque faz bem, que eu sou fitness, eu sou vida saudável, sei o quê. E por que é tão caro? Porque não se produz aqui. Tudo que não se produz tem que se transportar. Então fica um valor bem mais alto. Nem era para ser tão alto porque se produz no Brasil, mas fica-se alto justamente pela questão do transporte. Aí a gente paga também pelo transporte das nossas mercadorias, inclusive de maneira mais cara. Aí nós vamos ter aí adaptação às condições climáticas. Todos os gêneros agrícolas eles se adaptam às condições climáticas a quais pertencem. Os solos, nessa perspectiva, são os que mais se influem. Os solos brasileiros, eles são altamente férteis. Então, o Brasil é bem conhecido como assim, tudo que se planta no território brasileiro se dá. O brasileiro pensa logo assim, né? Tudo que planta no solo brasileiro, ele dá certo, porque nosso solo ele é altamente produtivo. Ele é massapê, terra roxa. Então, nós vamos ter vários solos do podzol que são férteis e que, de fato, grande parte das agriculturas globais, elas vão se desenvolver dentro do solo brasileiro. Aí nós vamos ter aí... os solos também são de origem vulcânica. O solo brasileiro, os solos mais produtivos a nível global, nas regiões tropicais, são solos de origens vulcânicas, que são o quê? Altamente produtivos. São solos de origem vulcânicas. Nós vamos ter, inclusive, solos em áreas basálticas, na região de São Paulo, ou seja, áreas bem produtivas, que são, no caso, solos basálticos, chamados solos basálticos. Na zona da mata, aqui do Nordeste, nós vamos ter agricultura de quase todos os gêneros, né? Principalmente a grande produtividade da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que se desenvolveu bastante no território brasileiro, principalmente nas épocas coloniais. Inclusive com o emprego de mão de obra escrava, como a gente tanto já debateu, mas no caso... Na zona da mata, até hoje, nós vamos ter uma elevada produtividade por conta do quê? Do solo fértil da zona da mata, que faz parte de toda a região litorânea do Nordeste. O solo rico em basalto, o solo tipo massapê, que é alto teor de argila. Então, é um solo bastante fértil, de origem também vulcânica. Outra coisa que influi na questão agricultura é a questão da topografia. Topografia é a forma do território, é a questão topográfica, é a forma de relevo, são a questão também de áreas territoriais. Então, a topografia é um fator que influencia bastante na produtividade da agricultura em uma determinada localidade. Ou seja, as áreas serem planas, as áreas de planaltos. Mas hoje em dia a agricultura pode se desenvolver em
qualquer área. Como a gente até já citou em nossas aulas, como a agricultura de terraceamento que acontece na China, no Japão. Uma agricultura que pode ser até numa área elevada, como uma área de relevo montanhosa. Você pode, de fato, cultivar em uma montanha, que é, no caso, é a agricultura que nós chamamos de até característica dos países subdesenvolvidos, que é a agricultura de jardinagem, que é chamada agricultura de jardinagem, como uma questão de terraceamento. No Japão é muito comum a agricultura de jardinagem, por conta do quê? Da alta declividade e a topografia não ser favorável à agricultura. Topografia é a forma do terreno. O solo também influi na espessura. As espessuras do solo, elas também influem bastante na sua produtividade. Áreas de declividade maior, nós vamos ter solos rasos. Solos rasos geralmente são pouco ricos em nutrientes, então eles são pouco produtivos. Nas áreas mais planas, nós vamos ter solos mais profundos. Esses solos mais profundos são mais ricos em nutrientes. Áreas de planície são bastante férteis, principalmente se eles forem de tipo de solo basáltico, tá certo? Aí eu coloquei para vocês os tipos de solo. Quem quiser acompanhar, inclusive eu até acho interessante, na página 69, aí os tipos de solo. Coloquei para vocês que o solo do tipo terra roxa, que é formado pela decomposição do basalto. Ou seja, nós já vimos que o basalto, ele é muito importante para o quê? Para a fertilização do solo. Então, um solo de terra roxa, ele é bastante produtivo, um dos solos principais de produtividade do território brasileiro. E diabásio, de origem vulcânica, de coloração avermelhada, foi fundamental para o desenvolvimento do café. Então, o solo do tipo de terra roxa, ele é muito rico, principalmente nessa região de São Paulo, Rio de Janeiro, onde se desenvolveu bastante o cultivo do café no território nacional. A cafeicultura foi imprescindível, principalmente, por quê? Porque nós tivemos o solo de terra roxa, então as primeiras mudas que foram trazidas para a África, deu certo aqui também, porque pela mesma região, o quê? Depende também da região, né? Lembre-se, região tropical, África, Brasil. Então, nós vamos ter praticamente todo tipo de agricultura que desenvolveu em algumas localidades da África, desenvolveram também muito bem no território brasileiro, justamente por essa questão de estar na mesma zona de território, no caso de irradiação solar. Nós vamos ter aí que no solo de terra roxa, nós vamos ter principalmente no centro-sul do Brasil, e nós vamos ter a ocorrência de manchas isoladas, mais voltado para o sudeste, também para o nordeste e também para a região centro-oeste, que é altamente produtivo no que diz respeito a grandes atividades agrícolas do território nacional. Nós vamos ter o tipo de solo massapê, que é formado pela decomposição de rochas calcárias, granito e gneiss, foi fundamental para o desenvolvimento de cana-de-açúcar. Já o solo de massapê, bem característico aqui do território da região litorânea, principalmente das áreas planas do Nordeste, no caso da zona da mata, desenvolveu-se a cana-de-açúcar. Para semear a cana-de-açúcar. Então, o solo do tipo massapê. Então, o solo do massapê desenvolveu-se bastante do tipo de cana-de-açúcar, por ser rico principalmente em rochas calcárias, granito, e são um solo de origem vulcânica, então um solo altamente produtivo. Ocorre principalmente na parte litoral, não só do Nordeste, mas também na parte litoral do Sudeste do Brasil, acontece o solo massapê. Nós vamos ter o loess, nós vamos ter formado por erosão eólica, ou seja, formado através da erosão dos ventos, e leva grandes quantidades de sedimentos da cor amarelada. Foi fundamental para a produção de trigo e arroz. A ocorrência do loess é principalmente na questão da China e do Sudeste Asiático. Esse tipo de solo ele é mais característico principalmente para o desenvolvimento da agricultura do arroz. O loess, que é bem característico do Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, do continente asiático, ele vai ser rico principalmente no que diz respeito ao cultivo de áreas alagadiças. O solo tipo loess, por ser chuvas intensas, nós vamos ter um solo que é importante para a risicultura, o cultivo do arroz. Então, é um tipo de solo loess. Tem
Chernozem, né, que é de Chernobyl não, viu? O Chernozem, ele é um solo rico em matéria orgânica e ele é de decomposição negra, com grande presença de nutrientes, que é para a produção, principalmente a produtividade desse solo, do Chernozem, que é justamente para a produção de cereais, trigo, milho, cevada, centeio. Esse solo é rico em nutrientes e é propício principalmente para o cultivo de grãos. Ele acontece principalmente aonde? Na América do Sul, aqui de uma maneira geral, na América do Norte e na Eurásia, ou seja, naquela região montanhosa entre Europa e Ásia, que é, no caso, dividida apenas pelos montes Urais, tá certo? E nós vamos ter um solo também, que eu coloquei para vocês, o Podzol. O Podzol, ele é formação argilosa, também de alta produtividade, e tem caráter ácido e necessidade de aditivos para a produção agrícola, como adubos e alto potencial. Então, ele, no caso, ele é muito importante, principalmente, ele também precisa de muitos aditivos para a produção e também produz muitos, no caso, ele precisa de muito adubo. Ele é encontrado em grande parte da Europa e também em algumas regiões de frequência, inclusive aqui no Brasil também tem solo de Podzol. Ele tem, como ele é um solo menos fértil do que os outros, ele tem o quê? Uma necessidade de fertilização, principalmente fertilização química, uma fertilização também de caráter orgânico. Então, na página 69 vocês vão ter aí no mundo, e principalmente aí a agropecuária, onde maior desenvolve aqui nesse mapa, onde desenvolve grande parte da pecuária a nível global. Para a gente concluir essa primeira parte, vamos concluir a parte dos países subdesenvolvidos. Nós vamos ter a agricultura basicamente de subsistência nos países subdesenvolvidos, uma agricultura pode ser de larga escala, mas ainda sob cunho de subsistência. Nós vamos ter uma agricultura do tipo itinerante, que é justamente a queima da formação vegetal, para incorporação. As queimadas é bem característica do sistema itinerante. Itinerante é justamente que vai mudando de agricultura. Então, para você, bem comum, por exemplo, no cultivo de cana-de-açúcar, quando acontece aquelas grandes queimadas, é um tipo de agricultura itinerante, que é justamente para o quê? Para renovar o seu plantio, utiliza-se de práticas como as queimadas. Aí nós vamos ter a agricultura de jardinagem, é muito comum, inclusive a itinerante na Amazônia. A agricultura de tipo de jardinagem, que é do tipo que eu falei para vocês, que é a agricultura desenvolvida principalmente no Sudeste Asiático, do Extremo Oriente, do continente asiático, é uma agricultura caracterizada principalmente por solos alagados, solos alagadiços e a elevada irrigação, justamente por conta do quê? De serem áreas principalmente de regiões, além de ser de áreas mais férteis, nós vamos ter áreas também de menor produtividade por conta do quê? Da declividade do terreno, ou seja, terrenos não favoráveis à sua topografia. A agricultura de terraceamento, que acontece em regiões montanhosas, que são realizadas, por exemplo, em curvas de nível. Essa aqui de alagamento e as de terraceamento são realizadas através de montanhas em curvas de nível. Aqui, por exemplo, a jardinagem é realizada principalmente nas margens do rio Ganges, lá na Índia. Aqui, de terraceamento, pode ser, por exemplo, o Japão, aquelas elevadas montanhas, que é um sistema de gotejamento, que vai do início do planalto e tal, e ele vai fazendo o quê? Todo o gotejamento até chegar no final. Então, justamente para a economia de água e também pegar justamente a montanha inteira nesse tipo de agricultura. E a agricultura comercial, que é característica dos países desenvolvidos, é do sistema de plantation. Esse sistema de plantation tem o quê? Um grande problema que é a concentração fundiária, ou seja, grandes propriedades de terras latifúndios, que nem sempre, por exemplo, tem uma produtividade e a distribuição de terras de uma maneira geral. Então, um grande problema é justamente a reforma agrária, principalmente nos países subdesenvolvidos. No Brasil, até hoje, nós não tivemos um processo de reforma agrária. A concentração fundiária está principalmente nas mãos das grandes empreiteiras. Então, é importante saber que uma reforma agrária no sistema de plantation, praticamente os países subdesenvolvidos não existe, né?
E é caracterizada pelo uso de latifúndios, grandes propriedades, não dando rotatividade justamente aqui, a produção agrícola, tá certo? Já já a gente se encontra. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Depois a gente vai dar continuidade no livro de vocês, para não ficar tão cansativo. E fui! Até daqui a pouco, viu? Cheiro!